Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Boa tarde, minha amiga. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, antes de qualquer coisa, não esquece de ativar o sininho, dar o seu joinha e compartilhe as mensagens, tá bom? Compartilhe com seus amigos, familiares, com quem você quiser. Para mais vida seja alcançada, né? No nosso propósito Isso. aqui, da nossa mensagem, né, minha amiga? É isso. Nosso café da tarde aqui, nosso bate-papo, É né? isso. Gostoso Muito sobre a bom. palavra de Deus, aprendendo, Não tem edificando. coisa melhor, né? Tá Não tem. aprendendo. É, não é só vocês que aprendem, a gente aprende, né? Sim, Porque a palavra vem primeiro com a gente aprende, né? é isso. E nós estamos aí na série de mensagens sobre Gálatas 5, frutos do Espírito, muito forte, Forte. né? Muito tremendo. E nós vamos falar hoje sobre um dos frutos que é a alegria. Semana passada foi o amor, né? Só Isso. recapitulando. E essa semana vai ser a alegria. É, e a alegria é tão complexo, né? Falar sobre alegria, porque a gente vive altos e baixos emocionais, né, amiga? Sim, a mostra alegre e a mostra triste, né? Depende, uma hora, né? Nossa, explodindo. Mas a Da Bíblia. emoção. Eu tô falando isso aí da Emoção. emocional, né? Mas a palavra nos fala que nós temos que ter a alegria do Senhor. Inclusive, tem até um versículo que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Quando nós estamos em Deus, podemos passar toda e qualquer tribulação, dificuldades, mas nos mantemos alegres, firmes no Senhor. Então, se for pensar, alegria em Deus é diferente do emocional. Do Porque o emocional. emocional passa rápido. É. Né? Vamos supor, você bebe, pá, acabou, né? A coisa você passou. Passou. Ou, ganhei um carro, aquilo já. Tô alegre. É uma alegria emocional. Agora, de Deus não passa, ela né, continua. amiga? Mesmo você passando por momentos difíceis, como que a gente explica? Por exemplo, vou usar mais uma vez o meu exemplo. Quando meu marido teve Guillain-Barré. Foi um momento muito delicado, muito difícil, de muitas decisões, muitas incertezas ali, mas eu tive momentos alegres. O momento que eu estava com as minhas filhas ainda eram momentos alegres. Eu tive a paz que excede todo o entendimento, como eu já disse, que não tem como explicar. É só quem passa, quem vive, né? Mesmo enfrentando hospital, pandemia, nós estávamos numa pandemia. Eu pude ali nos momentos desfrutar, meu sobrinho tinha nascido, as minhas filhas em aula, então eu acompanhando elas nas aulas online. Teve momentos de alegres, mesmo Sim. no meio da tormenta. E isso só pode vir de Deus. Isso vem de Deus, porque da nossa capacidade humana, você pode aí ficar depressiva, virar uma suicida, não sair da cama, não ter forças para levantar, né? E eu tive momentos de estar sim abatida, mas ao mesmo tempo eu tinha força para continuar. As pessoas perguntavam, vai ficar tudo bem. Minhas filhas perguntavam, vai ficar tudo bem, o papai tá bem, vai ficar tudo bem. Até a passagem da viúva, né, que fala lá, tá tudo bem, o filho tá morto lá e ela encontra e tá tudo bem. Sim, É uma paz que isso. excede todo o entendimento Que humano, excede né? todo o entendimento humano. Então, assim, nós precisamos tomar posse mesmo dos frutos do Espírito. Como dissemos aqui semana passada sobre o amor, que ele completa todas as coisas. Sim. A alegria também faz parte, né? Nós não termos, mesmo em meio às dificuldades, a gente não pirar. Mesmo em meio, eu sempre falo assim para as minhas filhas em casa, a gente está passando por um momento difícil, mas olha algo bom. Vamos ver o lado bom de tudo isso. A gente está passando por isso, mas olha o que consequentemente veio de Sim. bom para tudo isso. É como se fosse um tempero que nessa alegria ela tem uma pitadinha de fé Isso, e uma pitadinha ali de paz. de paz. Né? É. Dois temperinhos ali. E assim, é Né? muito importante, a Bíblia fala muito sobre alegria. Tem vários versículos, depois você pode meditar na sua casa. É muito amplo. Eu separei alguns aqui. O primeiro está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que é muito interessante. As formas que Deus trata sobre a Bíblia trata sobre a alegria. Então vamos lá em 1 Tiago 1, o versículo 2 e o 3, que diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
Esse é um versículo muito forte. Sim. Porque fala que nós temos que ter alegria quando estamos sendo provados. E a paciência. E isso vai gerar a paciência. E vai gerar a nossa fé. Como assim, né? Tudo isso vai gerar paciência, né? Se for um entendimento nosso humano, é ao contrário, Ao né, contrário, amiga? Mas vai não. ter falta de paciência, Vai irritação. faltar, Mas não, nós temos que passar pelas tribulações com alegria, porque dentro disso o Senhor está trabalhando em nosso coração. Sim. A paciência, a perseverança, a fé que vai melhorar. Eu assisti recentemente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o filme que lançou agora, A Fé para o Impossível. Ai, não assisti, amiga. Menina, é uma história real de uma família que a mulher, eu até lembro desse noticiário vagamente, ela foi agredida por um morador de rua. Ela estava caminhando na praia de Copacabana, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, e um andarilho totalmente possuído entrou na frente dela e agrediu ela na cabeça. Ela caiu na hora ali. Só adiantando um pouquinho, né? Depois vocês assistem o filme, é um testemunho lindo. Já fiquei curiosa. E ela chegou, para vocês terem uma ideia, com uma falência cerebral grau 4. Impossível. Ela teria aí 1% de chance de 1%. Condenada já. 1% de chance de sair ilesa dessa situação. 99% morte. Sim. E 93%, se eu não me engano, vegetando. Olha isso. Mas o que me chamou a atenção na hora do filme, eu só vou contar esse pedacinho para deixar você curioso. Spoiler, né? O marido era pastor, ele é pastor, ela também pastora. Na hora que o médico deu essa estatística para ele, ele virou e disse assim: obrigada, Senhor, pelo 1% de chance. Melhor do que nada. Forte isso. E ele passa os dias ali seguidos, vai dar tudo certo. A minha esposa é forte, vai dar tudo certo. E vem um vendaval de pessoas gotejando sobre ele, que não, que ela é 1% de chance dela sair ilesa. 1%. E ele agradece a Deus por esse 1%. Gente, isso é somente Deus que pode fazer nas nossas vidas. Verdade. E aí, ele, no decorrer do filme, ele vai tomando, da vida, né? Porque é um filme, mas é baseado em fatos reais, ele vai tomando decisões totalmente contrárias. Até a médica fica assim, com as decisões que ele toma contrárias. E moral da história, é um testemunho lindo de superação. E final, 1% né? Trouxe já imagina no final quem a confia, vitória. Né? Quem confia, pra a vitória família. chega, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu entrei? A confiança dele em 1%, que está aqui no versículo que a gente acabou de ler. Sim. Na dificuldade tem alegria. E veja, ele não se agarrou aos 99% de chance da mulher morrer. Ele se agarrou no 1% e o coração dele teve alegria e gratidão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está me dando 1% de chance. Então o Senhor pode fazer. O Deus que eu conheço faz. Não importa que seja 1%, que fosse 0,5%. E aonde a gente tem essa fé e essa alegria, amiga? Meu Deus. Eu, que já passei por uma situação semelhante com meu marido, posso dizer para você, não vem de nós. Não, nem tem como, né? Não tem como Porque explicar. a gente desfoca rápido. Desfoca. Né? E uma porcentagem dessa vai desfocar rápido. Desfoca. A desespero. emoção vai tomar conta. Toma conta. Né? E aí você já dá como tudo perdido, porque a tendência em volta dele todo mundo deu tudo perdido. Falar uma besteira, mas a eutanásia é assim, já pra ele já tava... É a solução. Pode desligar, porque 99... Vai ficar sofrendo, não né? É. Eu nem sei se existe ainda eutanásia. Existe. Mas não é permitido, mas sim. Tem pessoas que entram. Então, quando a época recurso. que eu estudava, né? Então, falava-se muito nisso, né? E imagina, uma dessas já abria mão. Já jogou a toalha ali. E foi fácil? Não, ele teve processos. Se eu não me engano, demorou tudo em torno de 30 a 40 dias aí para a bênção final. Foram processos, dias exaustivos, dias de dúvida. Mas você vê a alegria. Não é alegria assim de sair dando gargalhada, não. Mas a alegria de ter uma chance. Sabe, amiga, é Deus testando
ele é Deus, né? Mas ele é soberano, ele já sabia essa fé dele, Sim. né? Eu penso assim. Mas é Deus testando ele mesmo. Ele mesmo. A E também as pessoa, pessoas né? que estão em volta, É. porque assim, foi uma avalanche de pessimismo em cima de uma pessoa que estava ali, que até E ele assusta. se permaneceu firme. Permaneceu. Então é um teste, É um né? teste. Deus faz esse teste com E a um gente, testemunho, né? porque eu me lembro também quando eu passei com meu marido, era um turbilhão de coisas ruins, um turbilhão de pessoas ali querendo dar palpite. Sim. E você tendo que respirar fundo e dizer, vai ficar tudo bem. Não, E é fácil. isso que nós temos que entender. Mas e se não tivesse ficado tudo bem? Ok, foi a vontade de Deus e ela é soberana. aceita. Mas até que se prove o contrário, o nosso papel é vai ficar tudo bem. O nosso papel é se manter firme. Mas só que quem traz isso é só o É Espírito só o Espírito Santo. Não Né? tem outro. Não tem. E aí vamos para um outro versículo também que fala sobre alegria de uma outra forma. Tá lá em Romanos 15, versículo 13. Então, assim, a gente tem vários nortes para a alegria. E é isso que eu acho muito interessante. Mas nós temos que aprender com todas elas. Ora o Deus de esperança, ora o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Em algumas versões vai falar sobre, no lugar de gozo vai estar em toda alegria, paz e crença, para que abundeis em esperança. Paz e crença, você viu? A pitata lá que eu te falei no começo, Sim. de fé, Tá interligado. a crença, né? Mas- e a paz, né? E aí Na aqui fala alegria. assim, ora o quê? Quem que vai te encher disso? O Espírito Santo de Deus. Sim. Então não tem como nós termos alegria e essa fé se nós não estivermos ligados na videira verdadeira. É verdade. Humanamente é impossível, porque nós somos pessoas com emoções e as emoções nos abalam. Por que tem crescido hoje o nível de pessoas depressivas, tomando medicações, piradas, fora da casinha, porque não estão ligadas na videira? E se você não está ligado na videira, você não tem o Espírito Santo e ele não tem como te encher. O suicídio. O Por quê? suicídio. Porque se você tá É ligado uma na pessoa videira, desesperada. é assim, não vai dar certo. Acabou pra mim. Acabou a vida, entendeu? Então é isso. É isso, você não está, porque a única pessoa que pode te dar não tem como A explicar. esperança, né? É Ele, é Deus, é a presença do Espírito Santo em você. Mesmo dando tudo errado, você tem essa esperança, Você né? tem quê? a convicção Por que vai a dar esperança, certo. né, amiga? Porque assim, se a gente tem um conhecimento, Deus soberano. Ele é o Deus do impossível, O Deus do né? impossível. Deus do milagre. Então, ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele não ressuscitou E aí eu vou Lázaro entrar 4 nessa... dias, não foi? Então, ele pode fazer. E vamos falar sobre a questão, né? Nós até tivemos podcast aqui, quando vem o não de Deus. A Eichla enfrentou o não de Deus. A nossa pastora enfrentou o não de Deus com a Rebeca. Sim. E mesmo assim eles continuaram. Por quê? Porque essa paz, essa alegria, esse gozo que vem do céu, nos faz entender que mesmo quando não vem, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso. E mesmo a gente passando pelo luto, pela dificuldade, pela perca, a gente entende que existe um propósito maior sobre isso. Sim. É fácil? Não. Não. Só quem vive o processo. Mas é possível passar? Com essa alegria do Senhor, com essa disposição do Espírito Sim, Santo. sim. É possível passar, porque Ele dá o contentamento. Então, não vou dizer que a gente não vai sentir falta, chorar, sentir saudades. Não, vamos, porque nós vivemos no mundo e nós temos esse sentimento. Mas, acima de tudo, nós temos a presença dEle, que dá o gozo, o contentamento, que traz o entendimento. Da esperança. A esperança. Né? A esperança de encontrarmos, né? Isso. Com todos eles que amamos, né, lá no céu. Então, assim, não tem como explicar em palavras para você que está aí, você que não desfruta dessa paz, dessa alegria, é só buscando a presença dele mesmo. Para que você possa entender, é algo sobrenatural. O mundo pode estar desabando ao teu redor, mas você consegue ter serenidade, ter alegria, perseverança, paciência para continuar, para seguir. Não pode desistir, Não né? pode. Porque o Jacó, pode ver, ele continua andando mesmo mancando, né? Aquela luta com o anjo, ele continuou. Então, mas o que me chama a atenção, ele continua andando. Ele não parou, podia ter parado, mas ele não parou, né? Que nem o José, né? Que foi vendido, foi
foi acusado. Foi preso, né? Tudo, ele passou podia por parar, ixi, eu pararia já. Depressivo. Deus Deus não me ama. Foi acusado de, né, que a traição que foi seduzir a mulher do faraó. Sim. Enfim, ele não parou, ele continuou. Né? Isso é a fé, né? É a paz, A é a paz alegria que excede todo o entendimento. Isso, porque é essa fé que Deus nos dá, né? E essa paz, porque a gente tem aquela fé, mas a gente não pode perder, né? Isso mesmo. E aí vamos para mais uma palavra, está lá em Filipenses 4:4, que também é sensacional. Além de várias outras, né? Sobre a alegria tem várias passagens assim que nos constrange em vários sentidos. Eu pincelei aqui umas mais importantes para a gente discutir, porque o nosso tempo é curto, né, amiga? É verdade. Mas diz assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Algumas versões vão dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, da onde vem a nossa força e a nossa alegria? Dele. É dele. Não é a nossa alegria emocional, porque ela é falha. Ou eu posso ter levantado hoje super alegre, aconteceu alguma coisa, nossa, já azedou meu dia. E ela é enganosa. Né? Ela é enganosa. É enganosa. A nossa alegria emocional é enganosa. A alegria, vamos citar, como você disse, você foi lá, encheu a cara com uma bebida alcoólica. Nossa, tá alegre ali. Dando rindo até de passarinho passando, né? Passou algumas horinhas, meu Deus, além da dor de cabeça, enxaqueca, vômito, volta toda a tristeza e agonia no seu coração. É uma coisa que não tem permanência. É verdade. É a emoção. Sim. Mas quando estamos em Deus, nós temos uma alegria permanente. É Mesmo que o dando nosso... errado, você está em ali, paz. firme, em paz. Desfrutando dessa, eu costumo dizer, dessa alegria mental, dessa atitude mental. Mesmo que o mundo caia ao seu redor, você está ali firme. Você não enlouquece, você não pira, você não entra na pilha do mundo. É porque você tem a certeza que é passageiro. É passageiro. E momentâneo, né? Isso aí vai passar. Então, é só para te moldar, para te fortalecer. Né? Você tem essa certeza, né? Sim. E aí eu quero finalizar com eu anotei aqui, não precisa colocar não, Vitor. 1 Coríntios 13:6. Que, claro, né, Gálatas fala do primeiro, que é o amor, e aqui vai finalizar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, aí o amor e a alegria, né? O amor não se alegra com a injustiça, as pessoas injustas, situações injustas, mas se alegra com a verdade. Com a verdade do Senhor, com o temor do Senhor, com os princípios do Senhor. Então, que já fala da alegria num outro norte, se alegrando com princípios, com coisas que a gente já vem falando aqui, aprendendo, né, ao longo da nossa jornada aqui no Kairos. O quão importante é seguirmos os princípios da palavra, entendermos a palavra e trazer isso para as nossas vidas. Sim, aplicar, né? Aplicar. E aí falando aqui da alegria de um outro contexto, né? Aquele que é alegre, ele não compactua com a injustiça. Não. Aquele que tem a alegria de Deus e o amor de Deus, né? A gente compactua com o quê? Com as coisas boas, com a justiça, com os princípios, com os mandamentos. É baseado na Bíblia, né? A palavra de Deus. O nosso manual. Eu falo sempre, saiu fora da palavra, para mim não vai me servir. Não adianta você querer colocar na minha cabeça em uma conduta que a não ser que ele me mostra. Se mostrar, tudo bem, mas se não mostrar, para mim não está servindo. Não vai dar certo. E é isso, e a Bíblia tem N textos que vão falar sobre alegria, tem N passagens, tem salmos onde Davi pede um coração alegre, né, que o Senhor dê um contentamento, porque nós não estamos imunes a passar por aflições. Jesus passou. Né? A única diferença ele já venceu. Então, o que nós temos de garantia? Vai passar. E a própria palavra diz que ele mesmo fala, né? Que nós também venceríamos, né? Sim. Então, se ele venceu, é possível, né? É possível. Ele foi carne, ser humano. Então, se ele passou, ele mesmo fala. Então, vocês também vão conseguir. E é possível passar por tudo isso. Fácil, não é? Claro que não, né, não. Mas é possível passar com sanidade mental, em paz, com sabedoria para tomar decisões. É possível, tá?
tá? Se você não se encontra nesse estágio, se você tem enfrentado lutas, desertos, se você acha que é o fim, em nome de Jesus, vamos orar por você. Você pode chamar aí nos recadinhos, pedir para orar pela sua vida. Sim. Se você precisar de ajuda, nós podemos encaminhar, né, amiga, para Sim. pessoas que possam orar, te acompanhar. Deixa um oizinho, diga eu quero oração aí nos comentários, mas não abra mão de desfrutar da presença de Deus. É verdade. E entender para todos. E peça para Deus trazer isso para sua vida. Né? Nós vamos falar depois, na próxima semana, sobre o outro fruto do Espírito. Mas o que está ali em Gálatas 5 dos frutos do Espírito é para todos. E nós temos que Sim. aprender a desfrutar deles e tomar posse deles sobre as nossas vidas. É isso. Perfeito, é isso É mesmo. isso. Espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha falado ao teu coração, que traga uma luz para você. Existe sim esperança no final do túnel, sempre tem uma luz. E a luz é Jesus. Ele transforma toda e qualquer situação. Com certeza. É isso. A única coisa que eu tenho certeza. A única que a gente pode garantir, né, amiga? É, isso que sim. com ele tudo vai bem. Com certeza. Então, nos siga no Instagram, vai lá na página do Kairos, no nosso Instagram. @podcast Kairos. É isso. E também aciona o sininho aí do YouTube. Toda compartilha, escreva, coloque seu comentário se você está gostando, né, amiga? Sim. A gente gosta desses feedbacks positivos, porque também nos verdade. incentiva a crescer, a estudar mais, né? Verdade. E vamos que vamos. Deus isso. abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe grandemente essa semana. E não deixe de acreditar. E nesse 1% Deus faz. Deus viu? faz. Beijo. Um beijo. Até semana que vem.